Bom, nessa quarta aula falaremos sobre empresas e sustentabilidade ambiental. Então, nas duas primeiras, a gente falou sobre a teoria da administração, né, de que as organizações elas operam com modelo de negócios, que elas estão presentes na nossa sociedade e que por isso elas também têm as suas responsabilidades, né, embora não sejam pessoas físicas, mas elas são caracterizadas como pessoas jurídicas. Na aula anterior, a gente falou sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, na qual é cobrado de pessoas, né, de nós, e também das empresas e governos, ações visando a melhoria ambiental, né, melhorias socioambientais. Então, hoje vamos falar sobre empresas e sustentabilidade ambiental, e aí essa figura já é uma provocação, né? Se fosse lá no curso que nós temos nesse canal, né, o curso de consumo consciente, a gente certamente falaria sobre o consumismo, sobre o excesso de consumo, né, que pode gerar muito lucro para as empresas, mas acarreta um problema enorme em relação ao lixo gerado, né? E aí a gente tem um outro curso que vai falar sobre isso, que é o de logística reversa. Então, basicamente, a sustentabilidade ambiental ela é o futuro das empresas, né? A gente comenta muito disso também no nosso curso de Sistema de Gestão Ambiental, o SGA. Então, sustentabilidade ambiental, quando a gente pensa à luz do marketing, é uma possibilidade que a empresa tem de praticar a inovação, mudanças no seu produto, principalmente ligados ao uso de matéria-prima, uma matéria-prima que seja mais amigável, que contribua lá na frente para uma melhor reciclagem ou reutilização daquele produto, né? Então é uma forma de ser mais eficiente, né, na gestão interna das práticas exercidas na empresa. Então a gente fala isso lá no sistema de gestão ambiental. Então, sustentabilidade ambiental. Bom, se a gente pegar a história das empresas, né, das organizações, lá na TGA, né, na Teoria Geral da Administração, na época do Henri Fayol, ele dizia que o cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Quer dizer, só poderia ser preto, né? Então era o chamado foco no produto, no microambiente. Olha, a minha empresa ela só tem como ofertar esse tipo de produto, nesse modelo, nessa cor, e o cliente vai ter que aceitar dessa forma. Só que na época do Henri Fayol, e a gente está falando do início do século XX, né, 1900, 1910, 1920, 1930, por aí vai, a gente está falando de uma época em que ainda estavam surgindo as grandes corporações, né, e também uma época na qual existia pouca concorrência. Então, se não tem concorrência, tu como cliente, né, consumidor, tu vai acabar catando o que existia. Então, basicamente, por isso que ele poderia falar naquela época uma frase dessa. Hoje já seria complicado, porque se a empresa dele fizesse apenas um carro na cor preta, certamente ela perderia mercado para outros concorrentes que ofereceriam um leque maior de opções de cores e de modelos, entre outros. Hoje, então, o foco é no mercado, né, o macroambiente, né, e o marketing ajudou muito a disseminar essa questão de criar necessidades, de criar desejos nas pessoas, e isso é bem vinculado à necessidade. A gente ainda vai falar sobre necessidades e desejos. E aí a gente pode analisar as empresas, né, as organizações, dentro de dois contextos. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Uma é no contexto de anjos, né, como se fossem benfeitoras da sociedade. Então, são as organizações, não só as empresas, mas os demais tipos de organizações,
sejam organizações públicas ou privadas, né, ou não governamentais. Então, benfeitoras da sociedade, né, tudo opera sob o modelo de negócios, oferece os nossos empregos, né, temos a disponibilidade de ter empregos devido principalmente às empresas, fornece os produtos que temos. Então, se eu posso utilizar, tenho acesso a um celular, porque uma empresa ou várias empresas, né, porque várias empresas elas desenvolvem um produto dessa natureza que me permite comunicar com as pessoas, né. Além disso, por meio da venda dos produtos e serviços e compra, né, da matéria-prima, vai movimentar a economia e gerar os impostos que precisamos para os governos para que eles organizem a nossa sociedade. Então, as empresas é que ajudam, e as demais organizações que ajudam a movimentar todo esse planeta que vivemos, né? Por outro lado, né, o lado ruim, as empresas também têm esse lado ruim, né? Geração da poluição, então fabricação de produtos que muitas vezes a gente não precisa, desnecessário, e aí o marketing estimula isso, exploração de funcionários, né? Então paga poucos funcionários, condições de trabalho muitas vezes desumanas, infelizmente trabalho análogo a trabalho escravo, trabalho infantil, desrespeito às condições das pessoas, né? As mulheres, trabalhadores de diversas outras naturezas também, né? Então preconceitos. Então as empresas não têm um lado só positivo de gerar todos esses benefícios para a sociedade. Elas também praticam coisas ruins, né? Com essa poluição, impactos ambientais negativos, sonegação de impostos, corrupção também, né? Então empresas e governos também, né? E pessoas também. Então, isso aqui que eu estou falando, que vale para empresas, vale para os governos e vale para nós também, pessoas, né? Então, a gente pode desenvolver produtos, a gente paga os nossos impostos, né? Mas também agimos de forma errada. Então, empresas, governos e pessoas trabalham tanto de forma positiva para o planeta, quanto de forma negativa. Então não vamos falar que são só as empresas, os governos também, as pessoas também, né? Eu comento isso muito no livro que vamos publicar em 2021, né, por uma editora, que a gente comenta sobre esses papéis das empresas, das pessoas, dos governos e também das organizações não governamentais, ok? Quando tivermos o livro, certamente é possível que talvez faça um curso, né, gratuito também e completo para a gente debater mais sobre esse tema, que acaba sendo um pouco filosófico, mas é bem importante da gente discutir. Hoje, com a internet, como que era no passado, né, não muito tempo atrás, algumas décadas, como é que a gente obtinha informação? A gente ligava a televisão no horário do jornal principal, né, da televisão, e ali a gente tinha as informações que a gente precisava, né? Então, era o canal de televisão que fazia pelas suas reportagens aquilo que eles julgavam que era o melhor para as pessoas, para o país conhecer de informações. Ou então, quando a pessoa tinha condições, ela assinava jornais impressos, diversos jornais impressos, e todo dia chegava ali aquele jornal e ela lia e ela estava abastecida de informações. Então, as informações que nós, pessoas simples, tínhamos algumas décadas atrás, elas dependiam da imprensa, né, basicamente. Com a internet, essas informações passaram a estar nos sites. Então, hoje, as emissoras de televisão, de rádio, possuem sites com alguns locais específicos para notícias, né? Ou os portais de comunicação, ou também os jornais impressos que migraram para
os websites, né, para os sites. Mas ainda assim nós, pessoas, estávamos dependendo desse filtro que a imprensa, seja TV, rádio ou jornal, ou portais de notícias, tinham para nos passar. Com as redes sociais, qualquer um de nós, eu ou vocês que estão aí me assistindo, qualquer um de nós criamos notícias e divulgamos, né? Então, que esperamos que sejam notícias verdadeiras, né? E, infelizmente, né, por outro lado, a internet faz com que surjam várias fake news, que são as notícias que não têm procedência, né, que não são verídicas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, porque cada um de nós é uma fonte de informação, mas sempre é salutar que a gente possa checar essas informações. Então, a internet, ela muda esse jogo, né, porque ela começa a mostrar o que as empresas, o que os governos e o que as pessoas, né, estão fazendo, tanto positivamente quanto negativamente. E aí vocês já devem saber, né, que existem casos de pessoas influentes, né, digital influencers, né, que postam alguma coisa que seja não aceita, né, pela sociedade ou que gere muita controvérsia, e elas podem descer, né, do céu literalmente até o inferno em termos de avaliação das pessoas, e o conceito desse influenciador diminui muito. Então isso vale também para as empresas, que têm que ficar atentas, né, visibilidade dos produtos, das marcas, né, vulnerável à opinião pública. Porque imagine que determinada empresa e determinada marca da empresa, né, ela cometa algum erro, né, esteja em um erro tão grande assim, e aí caia num fórum de discussão, numa rede social, num grupo, por exemplo, do Facebook, em que as pessoas estão debatendo lá e criticando as ações da empresa, né, as atividades exercidas pela empresa. Então a internet acaba, se por um lado ela ajuda, né, a divulgar as boas ações das empresas, das pessoas e dos governos, por outro lado também ela significa uma exposição muito grande e que pode, dependendo das atitudes das empresas, das pessoas e dos governos, gerar uma série de debates que vai arranhar a imagem dessas pessoas, governos e empresas, ok? Bom, então ainda sobre a questão do consumo, né, é interessante que o Thorstein Veblen, né, no livro dele A Teoria da Classe Ociosa, isso de 1899, a gente está falando de uma época anterior à empresa, né, ao surgimento das teorias da administração, do Henry Ford, do Taylor, do Elton Mayo e outros mais. Então ele já falava em 1899 sobre a teoria do consumo, né, o consumo para mostrar, para as aparências, né, consumo conspícuo, né. Então, tipo de consumo e o consumo. Então, o consumo, sobrevivência, né, que é o que nós precisamos, que é o consumo. Aqui o que é suficiente ou bastante, né, e nesse de sobrevivência é o que te gera conforto. A partir de um determinado ponto nessa curva, isso aí vai depender de cada um, né, do que a pessoa também entende, né, como necessário para a sua sobrevivência. Por exemplo, hoje para a nossa sociedade, certamente o celular é uma ferramenta importante de comunicação, né, tu pode pedir um determinado produto, uma refeição pelo celular, né? Então hoje ele traria conforto para nós. Então nessa minha particular curva, ele traria conforto para mim. Pode ser que se a gente estivesse conversando há 40 anos atrás,
um equipamento desse talvez não tivesse essa importância, né? Então tudo depende, a tecnologia vai criando novos desejos e possibilitando maior conforto. Mas aí, acima disso, né, já se torna luxo, extravagância, né? Vamos imaginar que esse celular aqui eu quisesse ter uma capa feita de ouro, né? Eu tivesse dinheiro para isso. Né? Será que não é uma extravagância, né, para um produto que vai me servir para algumas funções, eu exigir ou querer ter uma capa de ouro, por exemplo, né? Então tudo isso ele discute o mais interessante de uma época que antecede a ciência administrativa, né? As teorias que temos da TGA, Teoria Geral da Administração, e que antecede o marketing, que é o nosso tema do nosso curso, ok? Então eu agradeço a atenção de vocês, mais informações no nosso site, o administraçãoverde.com.br, nas nossas redes sociais. Vocês também lá podem conhecer os nossos livros, dentre os quais o Marketing Ambiental, tá? O nosso contato no Instagram, ricardo.escritor, e convido vocês para se inscrever nos nossos canais no YouTube, o Ricardo Ribeiro Alves, na qual tem esse curso de Marketing Ambiental. Todos os cursos são gratuitos e completos, o máximo que eu podia levar de informações eu coloquei nesses cursos para vocês, e também o nosso canal, o Administração Verde. Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.